Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pausa, o nosso podcast, o nosso canal aqui que tem o objetivo de falar um pouquinho sobre corpo, mente e alma e essas conexões de saúde. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre silêncio. Por que a gente tem medo dele, né? O silêncio, muitas vezes, ele incomoda, né? E às vezes é nesse silêncio que tá o nosso portal aí para o nosso autoconhecimento, né? Mas a gente tem muita dificuldade, às vezes, de falar, bom, vamos silenciar a cabeça, o corpo, né? A vida de forma geral, assim. E aí, meninas? Como é que vocês se sentem aí com essa fala, né? Do silêncio incomoda? Eu acho que o silêncio, ele tem duas caras, assim. O silêncio, você ficar em silêncio com você mesmo. E até o silêncio quando você tá com outras pessoas, né? Eu acho que um termômetro, assim, de um relacionamento interessante, assim, sólido e bom é você conseguir ficar em silêncio. Você não precisa... Um silêncio confortável. Você ficar só de boa, assim. Não ter obrigação ali, né? De estar agregando algo, Sempre fazendo alguma coisa, assim. Mas é isso, o silêncio, ele tem muita coisa boa nele. Às vezes, pode ser que seja demais, dependendo do momento, né? Nem todo momento pede silêncio, mas eu acho que a gente tira muita coisa boa dele. Sim. É isso que você falou, é bem comum. Tem muita gente que você percebe que fica incomodado, né, com o silêncio. Fica desconfortável, fica se caçando um assunto para não deixar esse ficar em silêncio. Seja no carro ou em qualquer lugar, assim, né? E, na verdade, a maioria das pessoas, né? Nós sabemos que o silêncio, ele tem vários pontos positivos, né? Tanto biologicamente, relacionalmente, cognitivamente. Mas as pessoas têm medo do silêncio. É muito raro você perguntar como é estar na sua própria companhia. As pessoas falam, não, nossa, como eu vou ficar em silêncio comigo mesma? Quando eu faço essa pergunta nos atendimentos, é sempre um choque. Como? Por quê? Para que eu vou ficar em silêncio? Porque o silêncio ele é uma ameaça, né? Porque quando o mundo silencia, quando os ruídos externos silenciam, a gente começa a se ouvir. Né? Então aqui está a ambivalência, né? O conflito, que isso é ótimo, nós nos ouvirmos, mas muitas pessoas não conseguem se ouvir e entender ali o conteúdo que tem dentro da gente. Não estão preparadas para lidar com o que está ali dentro, assim, né? Então daí deixa os barulhos externos e outras coisas com certeza. Ocuparem a mente, assim. Sim. Tudo, né? Uma conversa no carro, a conversa no elevador, uma música o tempo inteiro tocando. Algum estímulo no celular, né? Estímulo no celular, redes sociais, o que for. Tudo para evitar esse silêncio e dando uma expandida aqui, não querer lidar com o vazio. E o vazio, a gente também é uma outra palavra, né, que nós falamos, que assusta, mas o vazio é fértil. Né? Eu gosto de colocar aqui a metáfora da física mesmo, né? De que dois corpos não existem no mesmo lugar. E por isso nós temos que ter esse espaço. Nós temos que ter o silêncio, nós temos que ter o vazio, nós temos que ter esse espaço para existir. Senão é tudo um aglomerado. Então, uma bagunça. Vai virando um bololô, né? E eu acho que tem gente que confunde silêncio com estar sozinho, estar parado, não estar rendendo. Daí, de novo, a gente volta para o que a gente sempre fala da nossa base aqui, né? Que de saber pausar e entender a importância de ter pausas ao longo da vida, do dia, enfim, das tarefas. Mas o silêncio, às vezes, é isso. Num relacionamento, nem sempre ele é um silêncio ruim. Às vezes sim, né? A pessoa deixa você no vácuo, não é bom. Mas é diferente, né? De uma situação mais confortável, assim. Mas eu acho que tem isso, o vazio que você falou. Mas o vazio nem sempre é ruim, né? É diferente, a gente está até levantando aqui para falar sobre o episódio hoje, a diferença de solidão e solitude. Então, às vezes a pessoa acha que uma vida mais silenciosa é uma vida sozinha, é uma vida que falta coisa, mas não, solidão, não é bem necessariamente. São coisas diferentes, né? Sim. E aí a gente pode, né, já começar a ir diferenciando da solidão e solitude, porque ao estar sozinho, muitas pessoas ainda remetem, estou sozinho no mundo, né, estou em silêncio, estou no vazio, estou solitário. Mas a gente tem que pensar que na solidão, quando nós falamos solidão, nós estamos falando de fato sobre um sofrimento psíquico. Nós estamos falando ali de uma angústia, né, e como eu já trouxe em outros episódios, a angústia é um sentimento difuso, é um misto de sentimentos
de sofrimentos ali naquele momento. Então, a solidão envolve, de fato, falta de apoio, falta ali de uma troca genuína, falta de pessoas para estarem ali com você, como você também não tem não ter com quem se agregar, então é um sofrimento psíquico. E aí, realmente, o silêncio é uma coisa ruim, né? Você tá meio num vácuo, assim. Sim. Né? Sim. Você se fecha, né, pro mundo de alguma forma, talvez, né? Com certeza. Tem esse fechamento, de fato, e esse silêncio, ele pode deprimir. Né? Então, assim, na solidão, a depressão e a ansiedade são transtornos que podem surgir, e, na verdade, muitas vezes elas surgem, diferente do que a solitude. A solitude, ela já vem num processo de autoconhecimento, num processo de autonomia do próprio eu, né? Aquele reconhecimento do self. O self sou eu, né? Então, tem essa parte muito dessa autonomia. Eu consigo ficar sozinha, eu consigo ficar no meu silêncio, eu consigo ter os gostos, né, meus gostos, eu gosto de fazer as coisas por mim. Então, são coisas completamente distintas. E não é nem só eu consigo, eu gosto também, né? Você saber lidar com você, cara. Você é a sua única, única certeza na sua vida é que você vai estar com você pro resto da vida, né? Sim. Companhias, relacionamentos, vêm e vão. Então, você entender... como é que você é e saber estar com você numa boa é super importante. Senão você também vive sempre numa busca eterna, né? De Nunca vai tem que estar com alguém, você tem que fazer tal coisa, você tem que estar sempre com algum estímulo, né? Isso a gente vê muito na nutrição, né? As pessoas não conseguem, sei lá, almoçar sozinhas. Elas vão ligar uma TV, ou elas vão pegar um celular, ou elas vão ouvir um podcast, ou elas vão por alguma coisa. Porque o fato de sentar e comer, que na verdade devia ser o ato, né? Se você tá sozinho, sentar e comer, que nem muita gente às vezes trabalha de casa, precisa comer sozinha, ela liga alguma coisa, algum estímulo. Só pra ter alguma coisa. Pra não ficar sozinha ali. Pra não se sentir sozinha. Não pensar ou não ter que lidar com aquilo, né? Porque remete à tristeza, eu acho, na maior parte das vezes, e ao contrário, né? A solitude, na verdade, é super positiva, né? A gente tem bastante estudo, bastante coisa relacionando a isso, né? Que ela acaba trazendo, reduzindo cortisol, ajuda a equilibrar a parte hormonal, inclusive, né? E pra nutrição, melhora o processo digestivo, né? Você conseguir comer em paz. Em paz, né? Sem milhões de estímulos. O corpo entende que você tá entrando num processo digestivo, você faz o seu momento de pausa. Senão, a sua pausa, você já atrapalha com um monte de estímulo ali. Até sozinho também, né? Comer falando. Exato. Faz muito sentido, assim, para todo o processo que vai acontecer. Exato. Acho que a gente até falou aqui, talvez, no episódio, putz, não cai bem, fico meio indigesto. Primeira coisa, você tá mastigando devagar, você tá falando junto, você tá engolindo mão de ar junto com a sua comida, né? Você tá com pressa, acabar logo, né? Ter mais estímulo de alguma coisa, assim, né? E eu acho que a solitude também, esse estar sozinho, é você deixar a sua cabeça pensar por ela mesma. Né? Se não você fica recebendo estímulo, você já nem sabe o que é o que você quer, ou o que você sente, o que você pensa. O que você gosta, não dá tempo, né? Você só fica recebendo informação, né? E é o que a gente traz muito aqui, né? Sobre a influência aí das redes sociais. Onde, além de todo esse estímulo, além de todo esse ruído, seja ele bom ou ruim, tem ali milhões de pessoas falando como você deve agir, como você deve comer, como você deve se vestir, treinar e etc. Então, se você não tem esse solo firme, né? Aproveitar e falar, nossa, eu gosto de fazer isso, eu gosto de assistir isso, acaba caindo aí nesse emaranhado também das redes sociais. Sim. Que daí, assim, e é importante, acho que as pessoas entenderem, né? Isso daí, porque eu até mesmo fui dar uma pesquisada sobre esse tema, pra gente entender, porque isso pode ser bem confuso, né? A solitude e a solidão aqui, né? E a solidão em excesso, assim, né? Você se isolar de fato, leva, assim, a casos bem sérios. Principalmente adolescente, se é a pessoa mais jovem que ainda tá se descobrindo, mas não tem tempo de se descobrir porque tem estímulo demais, né? E acaba ali se isolando, ficando muito sozinho na sua rede social, no seu joguinho, ou seja lá o que for, né? E aí isso é um caminho bem, bem complicado também. A solitude aqui que a gente tá trazendo, que a gente tá colocando em pauta, que estimular, é a que é positiva, que é você de fato olhar pra você, né? Olhar pra dentro, se perceber, se conhecer. Porque, que nem a Mi falou, a gente às vezes fica
a gente tem tanta influência de fora que a gente não para se olhar, a gente nem sabe o que a gente gosta de verdade, ou para onde a gente quer ir, ou, né, quem a gente quer ser, quando a gente crescer, né, sei lá. Não é? É isso. A gente exatamente quer, de verdade, Eu acho que fato, né? deve atrofiar algumas coisas, assim, não fisicamente, né? Atrofiar uma parte do cérebro, não, mas atrofiar processos, acho que, de conexão, assim. Porque às vezes você deixa de ser criativo porque você não silencia as outras coisas, né, não consegue entender como que a sua mente funciona. As emoções também, às vezes você fica sendo bombardeado por outros estímulos, você não consegue perceber como você realmente se sente naquela situação ou perante alguma coisa. Eu adoro silêncio e solitude, assim, né? Lógico, não gosto de ser uma pessoa sozinha, amo dividir minha vida com meu marido e com minhas amigas e tudo mais, mas, putz, é muito gostoso você ter uns momentos É necessário, né? Você também falou. E você falou isso, tem estudos na parte cognitiva, da função cognitiva, de melhora da função cognitiva, tanto da redução de cortisol, mas também na parte cognitiva, procura essas pausas. Será esse momento de solitude, né, que você tem. Então, você tem benefício ali, né, nesses momentos, né? É isso. E aí, até só complementando, Flá, o que a Má falou sobre essa parte, né, de até cognitivamente, é estudado, né? Tem estudos. Há um declínio cognitivo quando a pessoa está em solidão, né? Porque aí sim, né, o que nós estamos falando aqui, aí tem sempre os opostos, porque ela não tem nenhum estímulo. A pessoa que se isola, né, que ou jogando, ou no computador, ou realmente isolada por uma depressão, ela não tem nenhum estímulo. Então, ela começa a deprimir todos os pontos, né? O humor, cognição. Então, com toda certeza, tem esse declínio, né? E a solitude é o oposto. E é curioso que até 2 minutinhos desse momento de solitude no seu dia, ele ajuda até no controle da pressão arterial. Então, tem até relação com isso, na verdade, assim. Porque a gente acha que não, acha que é bobeira, né? Você fala, não, a gente não vai dar tempo hoje. Se eu parar, eu vou para 2 minutos aqui do meu dia para fazer. Que entra um pouco da meditação também, né? Que a gente fala, você não precisa meditar 5 horas. 5 minutinhos de meditação já ajuda. Já dá uma regulada, assim. E aí, se você não sabe meditar, ou não tem paciência, muita gente não tem falar, não tenho paciência, não sei como fazer isso, enfim. Tira 2 minutinhos sem nenhum estímulo, né? Olhando pra janela, vendo que nada, olhando nada, né? Sentindo o sol ali na cara, né? Já ajuda muito nessas coisas. E eu acho assim, eu tenho recebido muito conteúdo de criança, obviamente, né? Tô grávida, pode pra quem não está bem, nossas barrigas aqui. Então eu tô recebendo muito conteúdo de pediatras, psicólogos, enfim, né? O algoritmo já sacou, né? O que tá acontecendo. E aí, o que eu tenho visto muito é os profissionais falando assim, a importância para as crianças também, não necessariamente de solitude, silêncio e tal, mas de você diminuir estímulo, não só de tela, mas assim, deixa a criança ficar entediada, você não precisa entreter a criança toda hora, você não precisa ter 500 brinquedos, você não precisa ter 500 estímulos. Por quê? Porque senão, eu acho que eu vi até um estudo, assim, que eles puseram, não vou lembrar os números exatos, assim, mas puseram X crianças numa sala, X crianças em outra, uma sala com, sei lá, 30 brinquedos, outra uma sala com 4 brinquedos. As crianças brincaram muito mais ali com os 4 brinquedos que com 30, porque eles não engajavam. Você começa mexendo numa coisa, daí você viu outra que é mais legal, daí você vai lá e tal. Assim, gente, no Instagram, no TikTok, não deixa de ser hiperestímulo, né? Exato. Sim. Né? Então, não necessariamente você vai deixar a criança no silêncio, na solidão. Não, na solidão não é isso, mas é você... Pra gente ver como faz muito sentido, né? Você ter esses momentos de baixa de estímulo. E super importante. E a gente também, depois de um dia que você, sei lá, a gente vai no consultório, você também, um dia que a agenda tá super cheia, você atendeu 10 pacientes, você chega no final do dia... Não quer se comunicar com mais ninguém. Tá uma grande bagunça, assim, né? Então você precisa dar essa baixada, assim. Dá uma estafa mental mesmo. Você fala, gente, os pensamentos... E conseguir realmente descansar, né? Sim. Isso até é único aquele episódio, né? Que nós falamos sobre o cansaço e o descanso. E para mim também é assim. O descanso, para mim, ele normalmente vem da minha solitude mesmo. De ficar comigo, de fazer o meu café, de ir para a natureza. É gostoso. Isso vai me recarregando. Sim. Então... eu também preciso. Principalmente da natureza. Da parte da natureza, a gente parece que dá uma reorganizada nos chakras, né? Físicos, mentais.
mais e tudo mais, assim. Sim. Mas é muito doido isso, porque a gente vem sendo, assim, né, hiperestimulado, e aí esse lance das crianças é isso, a gente se sente na obrigação de sempre ter algum estímulo. Essa criança tem que ter alguma coisa aqui, gente, pra fazer. Tem que fazer alguma Não coisa. dá pra deixar ela só brincando com essas pedrinhas aqui no chão. Vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? E não é isso, né? É o contrário, né? Pode falar. Não, faz. E também essa ideia incessante de ensinar a criança, né? Então, assim, não, essa criança, ela precisa disso, ela precisa daquilo. Nossa, olha só, ela já escreve, ela já fala tão bem. Então, assim, a gente vai percebendo que até na criança, né, na primeira infância de uma criança, já tem aí essa régua Estressa, de né? que, nossa, olha, Também, né? a comparação, e é o que a nossa produtividade vem, né? Essa produtividade incessante acaba passando para essa geração. E nós já estamos vendo de outras gerações já as crianças hiperestimuladas, né? Dá Criança um pouco desatenta. de aflição isso, as crianças com muitas atividades hoje em dia, né? Não adianta fazer um esporte, tem que fazer um pouco de cada coisa para ver o que ela quer. 2.000. Todas as línguas, tem que ser bilíngue, e daí o colégio tem que ser integral, e daí sai do colégio integral Tem que fazer ainda algum tem que esporte. fazer algum esporte, daí sai do esporte. Competitividade, tem que ter, tem que estimular Eu acho ótimo, né? Tem que ter Sim. esses estímulos, desenvolver na criança várias coisas, mas não dá tempo da coitada da criança. Mas é isso, as crianças já estão com a agenda cheia. Tá, Com 10 anos a criança é lotada. Será que ela Ai. gosta do futebol? Às vezes daí ela pega birra de uma coisa, coitada, mas não é nem porque ela não gosta do futebol, é porque ela tá de saco cheio dessa agenda. Ela só queria ficar de boa. De boa, brincando em casa. Mas quando eu atendia, né, o público infantil, que eu já falei para vocês, né, antes eu atendia e conforme eu ia vendo na clínica infantil, eu escolhi atender a família e os pais, porque eu tinha muita demanda de crianças cansadas. Elas chegavam para mim falando: eu tô cansada, eu quero ficar em casa. Era o simples, era o básico, né? E às vezes a sessão ela vinha justamente da criança parar e conversar. Porque às vezes nem o brincar ela quer, sabe? Ela quer ficar tranquila. Gente, mas vocês não adoravam uma sessãozinha da tarde? Não é? Não era? É de boa. Fica de boa ali, ó. Já fez a lição, almoçou, fez a lição de casa, entregue. Dá uma relaxada até amanhã, final do dia dá mais uma estudada, deixa uma prova amanhã, né? Mas assim, você tem que ficar ali meio de boa. E aí, até aquele vídeo que você mandou dele falando lá de quando a gente era criança, que a gente tinha que assistir o canal que tinha. É isso, né? E aí tem lá o comercial chato. E aí na hora do comercial chato, você ia lá pegar uma maçã, né? Sei lá, pegar uma água. Vai no banheiro, Tá, vai vai ver no o cachorro onde tá, o que tá Exato. fazendo. Vai caçar assunto, aí acabou, voltou o desenho. Às vezes você nem tá gostando daquele desenho, mas é a única coisa que tem pra É o que assistir, tem. né? E como mudou, né? É. Então, assim, e esse hiperestímulo, essa coisa, isso tudo É, tem que ser ponderado, né? É importante, bom que a gente tem oportunidades aí de trazer mais estímulos, de trazer mais coisas legais. Eu acho excelente, tem muita coisa boa hoje, mas é chegar filtrar, no né? equilíbrio, né? E aí a gente, acho que até linkando com outros episódios que a gente falou aqui, daí a gente já vai além, assim, né, o propósito de vida, o que é sucesso, né? A gente já falou sobre isso aqui, porque sucesso hoje em dia para mim é isso, é eu poder não atender na sexta-feira para pegar meio período e tomar um cafezinho, só que daí a gente, com a criança, tá deixando ela meio, talvez, sem alternativa, né? Vamos pôr muita coisa, porque ela tem que ser muito bem sucedida, e de repente aquela criança, cara, ela queria ser, sei lá, artista plástica, e ela não precisa de todo. Lógico, você tem que ter estímulos diferentes para entender o que ela gosta, o que ela leva a jeito, conhecer, ter possibilidades. Mas meio que a gente tá já traçando uma linha de carreira, assim, como dizem, de sucesso. esqueci quando você fala um plano de carreira. De carreira. Coitada de uma criança de 8 anos. E aí nós vamos ensinando para essas crianças a não suportarem o espaço e o silêncio. Porque nós estamos num momento, né, assim, de vida, da geração, que é muito mais importante o fazer do que o ser. Então, o ser, eu sou isso, eu quero isso, não tá tendo espaço. E aí eu indico aqui um livro que eu gosto demais, não sei se vocês já leram, A Sociedade do Cansaço. Não. Já vi várias coisas sobre, mas eu nunca li. Gente, eu sempre indico esse livro, ele é incrível e ele fala justamente sobre isso, né? O quanto a sociedade, ela está exausta por alguns motivos. Pela positividade,
demais. Ai, é ótimo trabalhar, eu tenho que acordar, eu tenho que agradecer, eu trabalho o dia inteiro, tô exausta, ainda bem que eu tô exausta. Então tem essa questão do não as pessoas, né, falarem não reclama. Então isso gera uma exaustão e a exaustão do que o fazer, ele ultrapassa tudo, né? E quem é o ser? Esse livro é incrível. Isso me lembra bem, assim, que aqui a gente está em São Paulo, né? Aqui em São Paulo as pessoas apresentam muito as pessoas com o que elas, com o que elas fazem. Ah, essa Marcela, minha amiga nutricionista, essa minha amiga Michele, que ela é psicóloga, né? Tipo, não é, assim, você resume a sua carreira muito, né? Assim, e é um pouco disso que a gente está fazendo com as crianças também, né? Assim, já traçando ali a carreira para garantir que vai... Que quando apresentarem vai ser seu Joaquim ali, que trabalha com tal coisa, que é médico, sei lá, trabalha no mercado financeiro, faz sei lá o que vai fazer da vida, mas assim, não é? Lógico que estamos falando aqui sem experiência, né? Fora de que a gente está imaginando como é que vai ser a nossa vida de mãe, mas eu gostaria de seguir um caminho que eu dei espaço para minha filha escolher, descansar, ter uma vida leve, não se culpar de pausar, não se incomodar com o silêncio, saber se virar no momento de mais ócio, e, enfim. Porque a gente já tá meio contaminado, né? A gente tá na verdade, o nosso projeto aqui é tentar dar alguns passos para trás, porque tá todo mundo cada vez mais na loucura. Porque a gente se enxergou precisando exatamente aqui, né? Então, a ideia é levantar aí esses temas, essas coisas, até pra gente, né? Pra gente conseguir colocar em prática. Né? A gente fala aqui, mas hoje a gente chegou todo mundo estressado. Aqui, todo mundo a gente pegou muito louco, todo mundo tá cansado da semana, hoje é sexta-feira e tal. Enfim, a gente já chega assim, mas daí estar aqui também parece que já ajudou a gente a pausar, a gente conversou um pouco antes. Já dá uma relaxada. Entra para outro modo aqui. E é isso, você vai aprendendo o que faz bem, como é que essas coisas se encaixam na sua vida e não ter o medo de estar sozinho, né? E saber transformar o estar sozinho na solitude e tirar proveito disso, deixar o silêncio, pegar um espaço aí na sua vida. Entender que o silêncio pode ser saudável, na verdade, que ele é saudável, né? Você deixar um pouquinho ali do dia, todos os dias um pouquinho, vai ser importante. Silêncio é uma delícia, né? Lógico, não faz tanto sentido com o que a gente tá falando aqui, mas quem nunca trabalhou de casa e tinha uma obra do lado, daí que a gente vai dando valor para umas coisas. Então, a quebradeira, ou tem uma festa ali com uma música enchendo a paciência. Então, lógico, não precisa ser um silêncio, completamente silêncio, né? Você pode ouvir uma música e tudo mais, mas você não precisa estar nesse constante recebimento de estímulos. Porque por isso que é o que gera mais ansiedade, né? Que nós somos o país mais ansioso, né? Do mundo, por alguma razão aqui, né? E é esse excesso de estímulo. Nós estamos levantando vários aqui nos episódios. Mas quando nós vamos falando, né, até sobre como ir amenizando isso, né, da meditação, das pausas e tudo mais, a gente tem que pensar, por exemplo, que indo pela vertente do mindfulness, o mindfulness não é você ficar no silêncio absoluto e ficar 5 horas meditando, mas é você ter uma atenção consciente, você ter um foco sabendo que você vai focar naquilo. Então não é eu acho que aqui é importante, né? Por causa que muitas pessoas, elas falam, eu não consigo silenciar minha mente. Gente, o nosso cérebro foi feito para pensar, né? Então ele vai ter barulho, ele vai ter, porque ele fala, não, eu vou ficar em silêncio. Ai, mas olha, minha mente não para. Sim, né? Porque nós temos aí, agora eu esqueci o dados, mas assim, nós temos milhões de pensamentos por dia. E isso é saudável também. Mas quando você foca em algo, então essa garrafa aqui, olha que garrafa bonita, né? Eu olhei aqui e falei assim, nossa, que garrafa bonita. Eu tô intencionando, eu tenho um foco para essa atenção. E o resto silencia. Também é uma forma de silêncio essa. Não tem é só algumas atividades no Mindfulness, né? Você escovar o dente com atenção, caminhar com atenção, porque a gente tá sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo. No mínimo. Cachorro responder no WhatsApp. Não é? Tem que ser até nada direito. Você vai fazer exercício, você tá ouvindo um podcast, você tem que aprender durante esse tempo. Não dá pra só treinar, né? Então toda hora você tá caçando coisa, caçando assunto pra colocar ali, né? Sim. Exatamente. E é isso, pessoal. Então a gente queria convidar vocês a
pararem, silenciarem a mente, o coração. Escolher o que para você é mais fácil, seja fazer uma refeição em silêncio, seja escovar o dente em silêncio, seja tomar um banho relaxante. Escolha seus 2 a 5 minutinhos aí no dia, no começo, no final, no meio do dia, quando for mais fácil para você. E depois você conta pra gente como é que foi. Até o próximo episódio. Até.